E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um tema de direito administrativo e dessa vez vamos falar do sistema de registro de preços, tá? Esse é um tema que você estuda lá quando estuda licitações e contratos. Na verdade, eu quero chegar aqui na adesão à ata de registro de preços, mas como nós temos muita coisa importante aqui para ver no registro de preços, para você chegar com conhecimento bom lá no estudo da adesão, primeiro nós vamos fazer esse tema aqui, falando só do registro de preço, e no próximo, que já divulga amanhã aqui no canal, nós vamos falar da adesão a essa ata de registro de preços, beleza? Então vamos começar entendendo o que é esse sistema aqui. Olha só. Primeiro, o sistema de registro de preços, ele é um mecanismo de registro formal de preços para contratações futuras. Através dele, o que a administração pública faz? A administração pública, ela cria um banco de fornecedores, sabe? Fala, olha só, o dia que eu quiser contratar uma resma de papel sulfite que eu quiser comprar aqui para a sede da Procuradoria-Geral do Estado, eu já tenho aqui no meu registro de preços, eu sei que a papelaria X vende a resma de papel sulfite por tanto. Então já está lá definido uma contratação. E aí você precisa ficar atento que o sistema de registro de preço não é uma modalidade de licitação, sabe? Você não confunde ali com concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão. Igualmente, não é um tipo de licitação. Você também não confunde ali com melhor preço, melhor técnica, técnica e preço, sabe? Não confunde com os tipos de licitação também. É uma coisa própria isso, é um sistema mesmo, é um sistema em que se registra os melhores preços que a administração conseguiu através de licitação. A validade máxima de cada item colocado nesse sistema de registro de preço é de 1 ano, tá? Isso é determinação lá do artigo 15 da Lei 8666. Modalidades que podem ser usadas para fazer esse sistema de registro de preço. A concorrência, como diz também o artigo 15, e o pregão, pelo acréscimo criado pela Lei 10.520. Então, quer fazer um sistema de registro de preço? É concorrência ou leilão, ou pregão, desculpa. Não pode usar tomada de preço, não pode usar convite, não pode usar leilão, tá? As contratações serão efetuadas conforme a necessidade da administração. Essa é a beleza, sabe, do registro de preços. A administração pública não faz esse registro para já contratar na hora. Ele faz para ter lá cadastrado e conforme for surgindo a necessidade, aí sim vai contratando. E aí olha só, o uso é preferencial quando tiver apenas uma estimativa de quantidade necessária ou o fornecimento exigir parcelamento, tá? Olha só, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei lá no nosso curso extensivo quando eu expliquei esse assunto aqui. Imagina que a Secretaria de Educação quer comprar, ela quer comprar carteiras escolares. E aí ela estima que ela vai precisar de 10.000 carteiras escolares ao longo do ano. Mas ela não precisa de todas as carteiras agora. E é só uma estimativa, ela nem sabe se vai quebrar tanta carteira assim, se vai ter tanto aluno assim ao longo do ano. Então o que a administração pública faz? Ela faz uma licitação na modalidade concorrência ou pregão para criar uma ata de registro de preço com validade de 1 ano, justamente para quê? Para deixar lá registrado o melhor preço possível para essas 10.000 carteiras escolares. E aí, chegou ali, tá lá, estamos lá em maio do ano corrente. E em maio, o Colégio José da Silva vai lá e pede, olha, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, me arruma aqui 300 carteiras escolares. Aí a Secretaria pega o sistema de registro de preço, olha lá, opa, aqui é a marcenaria do seu José que ganhou para fazer essa carteira escolar a R$ 300 por unidade. E vai lá e contrata só aquelas 300 carteiras que a escola pediu. Mês seguinte, mais uma escola pede, mais 1.000 carteiras. Vai lá e contrata só aquelas 1.000 carteiras. É para isso que serve o sistema de registro de preço. Para quando temos só uma estimativa do quanto vamos usar e quando o fornecimento exigir parcelamento. Mais algumas características. A administração não está obrigada a contratar, tá? Isso é uma orientação normativa da AGU, mas que a doutrina é unânime, então a gente pode aplicar esse entendimento para todos os entes federativos, embora tenhamos aqui uma orientação normativa da AGU, que obviamente só se aplica na esfera federal, né? Mas o entendimento válido para o Brasil inteiro. A administração não está obrigada a contratar.
não há necessidade de dotação orçamentária para formar o registro, tá? Olha só, lá pela Lei 8666, quando você vai fazer uma licitação normal, vamos dizer assim, sem ser aqui no sistema de registro de preço, tem que ter dotação orçamentária, tá? Já que para formar o registro de preço não precisa de dotação orçamentária. Você só vai precisar de dotação orçamentária na hora que for fazer a contratação efetiva. É possível formar um cadastro de reserva. E aí funciona assim, quem ganhou na licitação foi a marcenaria do José, beleza. E a marcenaria do José foi lá e falou que faria cada carteira a R$300. Quem ficou em segundo lugar foi a marcenaria da Maria. E a marcenaria da Maria falou que faria cada carteira a R$350. O que a administração faz? Coloca o José em primeiro lugar com R$300 e chama a marcenaria da Maria e fala, olha, marcenaria da Maria, se você topar fazer essa mesma carteira a R$300, eu te coloco em segundo lugar aqui. E caso a marcenaria do João não queira contratar no futuro, aí eu chamo você. Mas veja, a que ficou em segundo lugar, ela deve aceitar o mesmo valor da que ficou em primeiro. Caso contrário, ela não vai para esse cadastro de reserva. E aí, depois que chama a segunda, chama a terceira, chama a quarta, assim sucessivamente. Cada um que aceitar o preço da primeira colocada, entra lá no cadastro de reserva, tá? E qualquer cidadão pode impugnar a ata de registro de preços. E essa impugnação pode ser na via administrativa ou na via judicial, tá? Ou seja, pode ser com ação mesmo, você entra lá com ação, pode até mesmo ser uma ação popular, caso esteja lá nos requisitos daquela antiga lei da ação popular, ou pode ser com ação qualquer, por exemplo, uma ação anulatória. E pode ser também uma impugnação aqui na via administrativa mesmo. Okay? Vamos ver alguns dispositivos da Lei 8666 que é interessante para a gente fixar bem esse assunto aqui. Olha só, artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do sistema de registro de preço. Ou seja, sempre que for possível, preferencialmente, devemos usar o regime do registro de preços para fins de compras, tá? Mas, parágrafo 1º do mesmo artigo 15, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado, ok? Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial, legal. A inexistência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Merece uma explicaçãozinha esse parágrafo 4º aqui, tá? É o seguinte... O fato de termos a marcenaria do João lá no primeiro lugar com um preço de R$300 por carteira não obriga a administração a contratar a marcenaria do João quando quiser uma carteira. A administração ela tem a opção, mesmo tendo uma ata de registro de preço válida, de fazer uma nova licitação para ver se encontra um preço menor. Se nessa nova licitação quem ganhar foi a marcenaria do Jeremias e a marcenaria do Jeremias está cobrando os mesmos R$300, aí a administração é obrigada a contratar quem está registrado. No meu exemplo aqui é a marcenaria do João, tá? Mas se o Jeremias oferece essa mesma carteira a R$280, então a administração vai ignorar essa ata de registro de preço aqui do João e vai contratar o Jeremias por R$280 porque saiu mais barato, tá? É essa sistemática aqui do parágrafo 4º. Perfeito? Sobre o sistema de registro de preço, é só isso. Você vê que não tem tanta divergência, é um assunto relativamente tranquilo. Quando formos ver a adesão, você vai ver que a coisa complica. Vamos ver algumas questões agora, tá? Essas questões de concurso só para a gente dar aquela fixada no assunto aqui. Primeiro, um concurso para defensor no Paraná, banca FCC em 2017. Olha só, o sistema de registro de preço e a chamada licitação carona, embora a gente ainda não tenha visto aqui a licitação carona, que é a adesão, não precisava para responder essa questão. Vamos lá. O sistema de registro de preço e a chamada licitação carona são institutos que não decorrem expressamente da previsão da lei de licitações, mas derivam do princípio administrativo explícito da publicidade. Olha só, o princípio da publicidade é um princípio administrativo, é explícito, verdade, contudo,
Tem sim previsão na lei de licitações. Nós acabamos de ler o artigo 15 aqui e vários parágrafos do artigo 15. Portanto, está errada essa questão. O sistema de registro de preço tem sim previsão legal. Interessante notar que o sistema da licitação carona não tem, isso daí a gente vai ver na aula passada. Por isso que essa questão confunde os bons estudantes, tá? Porque o cara que estudou lá só o sistema de adesão à ata de registro de preço, sem estudar bem a sistemática aqui do registro de preço, ele ia chegar à conclusão que não tem previsão legal, porque de fato não tem. Até tem previsão em decreto, mas legal não. Mas o sistema de registro de preço tem previsão legal sim, por isso a questão está errada. Legal essa questão, por isso eu trouxe ela pra gente. Agora uma questão um pouquinho longa para se analisar, mas que eu gostei muito porque ela traz um exemplo prático, ela traz uma questão bem desenhadinha pela banca VUNESP aqui, tá? Então, olha só, Procuradoria de Sorocaba, em 2018. Vamos ter que ler o enunciado todo para entender. Vamos lá. Uma determinada prefeitura faz um estudo de consumo de um medicamento comum para hipertensão, que é dispensado gratuitamente na rede pública de saúde municipal, e conclui que são necessários, em média, 10 mil comprimidos por mês, utilizando 120 mil comprimidos por ano. Interessante notar que essa é uma situação muito corriqueira na administração, tá? Se você, o dia que você for procurador e você estiver lotado em um setor de licitações e contratos, provavelmente você vai ver essa mesma licitação aqui, ela ocorre todo dia, assim. Mas vamos lá. O preço de mercado do medicamento é, em média, R$1. Tendo em vista que a municipalidade tem baixa capacidade de armazenagem de insumos de saúde em geral, e visando obter ganho de escala, maior competitividade entre fornecedores, menor preço e que não haja falta de medicamentos para a população, a licitação a ser realizada, neste caso, seria... Então, olha só, o enunciado aqui trouxe todos os parâmetros para a gente analisar. É uma contratação estimada em 120 mil comprimidos por ano. A administração quer fazer uma contratação parcelada, porque deixa claro aqui que não tem capacidade de armazenagem, então quer parcelar isso e também quer obter ganho de escala, ou seja, ao mesmo tempo que quer parcelar, quer fazer uma compra já grande, justamente para os fornecedores colocar um preço bem baixo. Isso é o que a gente chama de ganho de escala, tá? Vamos lá, vamos analisar agora as alternativas aqui que a questão trouxe para a gente. Primeiro, vai ser realizada uma licitação na modalidade convite para a aquisição de todo o quantitativo de comprimidos necessários, pois o convite é a modalidade licitatória mais célere e competitiva, que possui menos formalidades e é compatível com o valor da aquisição. Eu sei que nesse encontro aqui nós não analisamos as características do convite, tá? Mas eu trouxe aqui para você já essa alternativa para você eliminar. Por quê? Porque convite tem limite de preço. E o limite de preço para convite aqui, olha só como essa questão ela é um pouquinho maliciosa. O limite de preço para convite para comprarmos produtos até que a data dessa licitação em 2018 era até R$80 mil, tá? Então essa licitação aqui estaria fora porque é 120 mil. Mas dentro do limite atual, para utilizar a modalidade convite para comprar produtos, comprar bens, que é o caso aqui, é R$176 mil o limite atual, porque nós temos um decreto de 2018 que ampliou esse limite, tá? Como é 176 mil, até que seria possível usar convite aqui, mas a justificativa não é boa, essa justificativa que traz aqui. Primeiro, porque o convite não seria uma contratação parcelada, como o enunciado quis, e depois que não é a modalidade mais competitiva, é a menos competitiva, aliás, porque a administração ela só tem o dever de convidar 3 licitantes, convida 3 licitantes e fecha aí a competitividade. Então, na verdade, convite é a modalidade menos competitiva. Isso já torna essa questão absolutamente errada, tá? Ainda que aqui, quanto ao valor da aquisição, você possa tentar dar uma titubeada, porque esse valor foi alterado recentemente, tá? Mas vamos lá. Alternativa B. Realizar uma concorrência para o quantitativo médio mensal de 10 mil comprimidos, que deverá ser repetida todos os 11 meses seguintes,
que será mais vantajosa por apenas repetir as especificações da primeira concorrência realizada. Olha só qual é a solução que foi dada aqui. Ao invés de você fazer uma única licitação, você faz 12 licitações, uma para cada mês, cada uma comprando 10 mil comprimidos, tá? Essa situação aqui seria possível? Seria, porque olha só, quando você estuda fracionamento indevido, o fracionamento indevido ele existe para impedir que se use uma modalidade de licitação mais simples, ao invés de uma mais robusta. Só que a modalidade de concorrência já é a mais robusta. Então você pode sim fracionar o objeto da licitação, desde que você continue utilizando a concorrência ou a modalidade que seja compatível com o valor global da contratação, tá? Contudo, nesse caso aqui, não atingiria a finalidade, porque nós não teríamos o ganho de escala que o enunciado falou que queria. Porque ao invés de ter uma contratação só, você ia ter 12 pequenas contratações. E, sem contar, todo o problema administrativo de você fazer uma contratação por mês, uma licitação por mês. Porque a modalidade de concorrência, ela é complicada. Só entre o edital e o recebimento das propostas, nós temos 45 dias de prazo, sabe? Então seria ruim para a administração se organizar assim. Por isso está errada essa alternativa, mas é uma boa alternativa, tá? Você tem que ter um bom conhecimento de licitação para ir matando essas questões aqui. Por isso que eu gosto da VUNESP. A VUNESP traz umas questões legais para gente. E mais uma alternativa dessa mesma questão, realizado um pregão para a formação de uma ata de registro de preços para o quantitativo estimado de 120 mil unidades, com a possibilidade de várias aquisições do medicamento durante o ano, pelo preço registrado. Como nós estamos estudando a ata de registro de preço, você já sabe que essa é a questão certa. Olha só, a ata de registro de preço, como você já aprendeu, pode ser feita por pregão ou por concorrência. No caso aqui, o examinador quis trazer pregão, tá certo? E pela ata você pode contratar as 120 mil unidades de uma vez, mas não precisa contratar tudo de uma vez. Você pode ir fazendo pequenos contratos e pegando mês a mês, ou mesmo num período menor de 15 dias, pode pegar semana a semana esses medicamentos. E aí resolve aquele problema do baixo limite de estoque que a administração tem, que o enunciado trouxe. Por isso, essa alternativa está corretíssima, muito boa essa alternativa, essa questão toda da banca VUNESP. Beleza? Gostou desse vídeo? Pode deixar um joinha, tiver qualquer comentário, pode deixar aí que ficamos muito satisfeitos com os comentários. É isso aí e vamos juntos!